A aluna Viviane Fontes dos Santos terá até 40 minutos para apresentar seu trabalho ao público. Após a exposição inicial da aluna, cada examinador terá até 30 minutos para a lição. Antes de darmos início à defesa, agradeço aos examinadores por terem aceito o convite de compor esta banca de avaliação e também a todos os presentes. Então passo a palavra para a Viviane. Você tem 40 minutos, mais ou menos dois, para... Vamos lá, boa sorte. Vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui para a apresentação desse trabalho. Trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional em metodologia de qualidade, intitulado Estimativa da Incerteza de Medição no Exame de Geometria Tonal por via aérea. Eu vou fazer uma breve introdução do assunto, da relação entre metrologia e saúde, para a gente posicionar melhor o assunto e compreensão para vocês. Bom, a metrologia aplicada à saúde, ela está presente desde o nascimento. Então, imaginarmos de um bebê que nasce na maternidade, inicialmente é feito o peso desse bebê, é feita também a medição desse bebê, e também está presente nos casos de monitoramento de parâmetros fisiológicos de pacientes pós-cirúrgicos ou qualquer tipo de enfermidade que tenha necessidade desse acompanhamento de parâmetros fisiológicos do paciente. Também está presente nas medições do cotidiano, como, por exemplo, a medição da pressão arterial, que é bastante comum, e medições em acústica. Então, a ligação entre a metrologia e a audiologia, ela é muito próxima, porque, atualmente, a avaliação auditiva, ela é feita desde o nascimento, logo após o nascimento, com um teste chamado de teste da orelhinha, que ele é uma lei que vigora em todo o território nacional do ano de 2010. Então, o bebê tem a sua audição avaliada logo após o nascimento. Existem outros exames na bateria audiológica, como o caso potencial evocado auditivo de curta latência, que tem por objetivo também realizar a avaliação da audição através de potenciais bioelétricos, desde a córnea, a orelha interna, até o córtex auditivo central. Temos também o exame de audiometria, que é bastante conhecido, é um exame padrão na avaliação audiológica básica e que normalmente é bastante utilizado em consultórios, hospitais e clínicas que trabalham com a avaliação auditiva. Enfim, todos esses exames e essas medições da audição, elas estão presentes em diferentes estabelecimentos assistenciais da saúde e que devem garantir ao paciente segurança e qualidade desses procedimentos e exames. Também é necessária a confiabilidade nos procedimentos executados pelo examinador e a confiabilidade no processo como um todo. E como isso é possível? A gente faz isso a partir da confiabilidade metrológica de equipamentos e também de qualificação de profissionais. Bom, a avaliação auditiva, ela tem como objetivo detectar ou não a presença de alguma perda de audição. Então, para contextualizar o tema, eu trouxe alguns exemplos de contextualização da perda de audição. O relatório de 2012 da Organização Mundial de Saúde, ele faz referência que 275 milhões de pessoas em todo o mundo possuem algum tipo de acometimento auditivo em todo o planeta. Ainda a Organização Mundial de Saúde, ela refere que a perda de audição tem como principais causas a presbiacusia, otite média secretora, uso de medicamento ontotóxico, perda auditiva induzida por ruído, anóxia ao nascimento dos bebês, baixo peso dos bebês ao nascimento e sequela de diversas doenças que podem ocasionar perda de audição. Aqui no Brasil, segundo o censo realizado em 2010, nós contabilizamos cerca de 9,7 milhões de brasileiros que declararam ter algum tipo de comprometimento auditivo.
Vale lembrar que o censo ele é um questionário em que a própria pessoa diz o que ela sente. Então não é feita uma medição propriamente dita da audição dessa pessoa. Com relação à parte jurídica, a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, através do Decreto-Lei 5.296, define o que seria um deficiente auditivo. Não só deficiente auditivo, mas como outras deficiências. No caso da deficiência auditiva, o decreto aponta que a pessoa tem que ter uma perda de audição bilateral nos dois ouvidos, ela pode ser parcial ou total, e que ela seja de 41 dB ou mais nessa faixa de frequência, entre 500, 1.000, 2 e 3.000 Hz. Essa é a caracterização da deficiência auditiva. Com relação a dados do Ministério da Saúde, em 2009, cerca de 538 milhões de reais foram gastos com atendimento a pessoas com qualquer tipo de deficiência em todo o país. Já no SUS, o número de atendimentos a pessoas com deficiência auditiva ficou em torno de 90 mil atendimentos. Dentre esses 90 mil, são atendimentos destinados à indicação e seleção de prótese auditiva, terapia fonoaudiológica e também exames auditivos, como é o caso da audiometria. Então, o nosso exame audiométrico ele é fundamental para essa identificação de perda de audição e ele deve ser realizado por profissionais legalmente habilitados no país. No Brasil, os profissionais legalmente habilitados são os fonoaudiólogos e os médicos, de acordo com a Resolução 190 do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Na Portaria 19, novamente esses profissionais são referenciados como os profissionais legalmente habilitados. Então, através da Portaria número 19 de 1928 e 1991 do Ministério do Trabalho, esses são os profissionais legalmente habilitados a realizar o exame de audiometria. O exame audiométrico ele tem como objetivos e indicações principais a determinação do limiar auditivo, identificação do tipo e do grau de perda de audição desse indivíduo, também auxilia na indicação e seleção de prótese auditiva, aqui onde está a ASI, Aparelho de Amplificação Sonora Individual, mais conhecido como prótese auditiva. Ele também é aplicado na realização de triagens auditivas em crianças, principalmente em idades escolar e pré-escolar. É um exame que também trabalha com o monitoramento auditivo de indivíduos expostos a níveis de pressão sonora elevado nos ambientes de trabalho. Então, ele é um exame que compõe a NR7, a norma regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho. E também é um exame que é feito no caso de acompanhamento e tratamento odontológico, normalmente junto com o otorrinolaringologista. E para a realização do exame audiométrico, nós utilizamos um equipamento de medição chamado audiômetro, que ele é descrito em norma internacional, como o caso da IEC 60645, parte 1, que define o audiômetro como sendo um instrumento para medição da audição, em particular do limiar auditivo, por meio de tons puros. Nessa norma, estão propostos requisitos mínimos de funcionamento desse equipamento, pois existem diversos modelos de equipamentos no mercado, cada um com o objetivo de investigação auditiva. A calibração desse equipamento, ela tem como base a Resolução 365 do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que refere que essa calibração deve ser anual e deve ser realizada em laboratórios acreditados pela Rede Brasileira de Calibração ou laboratórios que tenham seus equipamentos calibrados anualmente no Inmetro. A Organização Internacional de Metrologia Legal faz recomendações para alguns instrumentos de medição na área de saúde. Dentre eles, a OML cita o audiômetro através do regulamento 104 desde 1993. Então, existe uma preocupação internacional com a padronização do exame, principalmente com equipamento.
Então, desde 1993, existe a proposta da OML de regulamentação do audiômetro. Porém, aqui no Brasil, o audiômetro não é regulamentado. Apenas são regulamentados os termômetros, esfigmomanômetros e, recentemente, as seringas médicas. O nosso exame audiométrico, ele é normalizado pela norma ISO 82531, que é dividido em 3 partes. A parte 1 refere-se aos métodos de audiometria para audiometria tonal por via aérea e via óssea, fala sobre a metodologia da pesquisa do limiar auditivo e, em 2010, da última versão, trata sobre incerteza de medição do exame audiométrico. A parte 2 da norma trata sobre medições em campo sonoro. Normalmente, esse tipo de avaliação auditiva tem aplicação nos casos de ganho funcional de próteses auditivas e nos casos de audiometria de reforço visual. A última parte da norma fala sobre a audiometria vocal, em que contempla os exames de limiar de reconhecimento de fala, índice de reconhecimento de fala, que são fundamentais para correlacionar com os limiares tonais encontrados na via aérea. E também é muito importante para a correlação da seleção e indicação de prótese auditiva. O resultado desse exame audiométrico, ele respeita algumas classificações internacionais que o profissional habilitado irá indicar após a realização do exame. Porém, existem diferentes classificações que são utilizadas por diferentes profissionais. A classificação mais utilizada e difundida entre os fonoaudiólogos é a classificação de David Silverman, de 1990, em que ele define 4 graus de perda de audição, entre leve, moderado, severo e profundo. Em 1978, foi feita uma proposta de uma nova classificação por Kaplan, em que o grau moderado, vocês podem observar, foi subdividido em moderado e moderadamente severo. Existe também a classificação do Bureau Internacional de Audiologia, de 1997, uma classificação mais recente, em que o grau de perda auditiva é todo subdividido. Além disso, a classificação da ASH, em 1981, e a classificação mais atual, proposta pela Organização Mundial de Saúde, também subdividindo a perda de audição em 4 graus. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande de classificação de grau de perda de audição, e às vezes 5 dB vai influenciar no laudo audiométrico que o profissional vai emitir para esse paciente. Esse trabalho a gente vai propor ensaios audiométricos somente com a parte de audiometria tonal por via aérea, nós não vamos tratar da via óssea, e vamos fazer uma breve explicação do que a ISO propõe no seu texto. Então, existem recomendações para o exame audiométrico nessa norma, que começa inicialmente com a instrução dada ao sujeito. Posteriormente, a norma fala sobre colocação de transdutores. Nesse caso, somente a gente vai trabalhar com a via aérea, mas a norma propõe para via aérea e via óssea. Ela também fala sobre uma familiarização do estímulo que vai ser utilizado com o paciente, para que o paciente comece a saber o que vai ser feito com ele dentro da cabina de audiometria quando utilizada. Trata também do uso de mascaramento clínico durante o exame, nos casos de perdas de audição unilateral. A norma também fala sobre como esses resultados do exame audiométrico devem ser apresentados. A norma fala que o resultado pode ser apresentado em um gráfico chamado audiograma, ou também pode ser apresentado em forma de tabela. Mas normalmente nós encontramos esse tipo de resultado na maior parte dos serviços de saúde. Dentro desse gráfico são utilizados símbolos para que você consiga interpretar o limiar de audibilidade do paciente, em que toda a marcação referente à orelha direita é feita na cor azul,
e toda a marcação da orelha direita é feita na cor vermelha. Através desses símbolos, o profissional consegue marcar no audiograma limiar auditivo da orelha direita e esquerda, sem mascaramento, com mascaramento utilizando esses símbolos, para a via aérea esse outro símbolo e para a via óssea com mascaramento outros símbolos. Existe também os símbolos para ausência de resposta, principalmente nos casos de pacientes com perda de audição de grau profundo, que às vezes eles não têm a sensibilidade auditiva de perceber o tom teste, então a gente utiliza o sinal de sem resposta. Isso facilita bastante a interpretação entre profissionais, porque quem trabalha com exame de audiometria consegue fazer a correlação de grau de perda de audição para a orelha direita e esquerda. A norma ainda fala sobre condições ambientais, referindo diretamente o nível de pressão sonora na sala de exames. A tabela 2 da ISO 82531, ela propõe valores de nível de pressão sonora máximo, ou na sala de exames, ou no interior da cabina de audiometria quando utilizada. Nessa tabela, na nota de rodapé da tabela, existe uma informação de que esses níveis de pressão sonora devem ser atendidos quando se pretende fazer a pesquisa do limiar auditivo em 0 dB. E quando a gente consegue fazer o atendimento dos níveis de pressão sonora, a contribuição do ruído ambiental no exame audiométrico seria de 2 dB. Quando você não consegue atender a esse requisito da norma, e se você acrescer 8 dB em cada valor dessa faixa de ruído, a incerteza associada ao exame de audiometria passaria a ser de mais 5 dB. Então, nota-se que a importância da gente tentar minimizar o ruído na sala de exames para que a gente consiga trabalhar com uma incerteza menor mediante diversos outros parâmetros de influência no exame de audiometria. A norma ainda fala sobre a calibração e verificação do instrumento, a rotina que o fonoaudiólogo deve ter. E em 2010 foi feita a introdução do anexo A, falando sobre estimativa de incerteza de medição no exame de audiometria. Contextualizando o tema incerteza e audiometria, é interessante que o profissional conheça quem é o mensurando, qual é a grandeza que a gente pretende medir. E no caso da audiometria, é o limiar auditivo. Após o conhecimento do mensurando, é importante lembrar que todo resultado de medição, ele só é completo, ele é uma estimativa dessa medição realizada, e ele só se torna completo com a declaração de incerteza do método utilizado. Contextualizando o conceito de incerteza de medição, ela é um parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão de valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. Por isso a importância da gente saber identificar o nosso mensurando e principalmente variáveis de influência no mensurando. Essa definição está contida no Guia de Expressão de Incerteza de Medição, conhecido como ISOGAN, que é um documento orientativo para a estimativa do cálculo de incerteza, não só da audiometria, mas de qualquer método de medição. E no caso da audiometria, o nosso documento orientativo, que é a ISO 82531, que tem agora a inclusão do anexo A, falando também sobre incerteza de medição. Então é importante o profissional conhecer os parâmetros de influência e o exame audiométrico. Por se tratar de um exame subjetivo, ele é composto por inúmeras variáveis de influência. Então, no nosso estudo, nós observamos alguns parâmetros de influência que nós conseguimos esquematizar aqui no diagrama causa-efeito, conhecido popularmente como espinha de peixe, em que cooperação do sujeito tem influência direta no limiar, se o sujeito está cansado, com fome, com raiva, com sono. O uso de mascaramento, porque a gente utiliza 2 estímulos sonoros ao mesmo tempo. Condições ambientais, como eu já citei anteriormente, a questão do ruído ambiental na sala de exames.
Colocação de transdutor e tipo também influencia diretamente na medição. O equipamento utilizado, ele vai ter influência também com relação à sua calibração e o tipo de resolução utilizada no equipamento. A experiência de quem está realizando o exame também pode influenciar na resposta do paciente. E uso de diferentes examinadores. Isso também pode provocar algum tipo de modificação no limiar auditivo. Repetibilidade do limiar de audição. Como eu falei anteriormente, por se tratar de um exame subjetivo, nem sempre a gente consegue o mesmo limiar repetindo esse exame no curto intervalo de tempo e com as mesmas condições de equipamento, ambiente, examinador e paciente, por ser um exame subjetivo. E situações especiais, pensar em pacientes que têm algum tipo de deficiência, algum problema neurológico ou de compreensão, que vai influenciar diretamente no resultado da nossa audiometria. Enfim, o objetivo desse trabalho é estimar a incerteza de medição do exame audiométrico por via óssea, por via aérea, desculpa. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa na Fiocruz sobre esse número de protocolo em 22 de novembro de 2011. Então, nós propusemos uma metodologia experimental de ensaios audiológicos, porque é um assunto novo na audiologia, e para isso nós contamos com uma amostra de 21 voluntários, sendo 11 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, com a faixa etária entre 19 e 62 anos, todos funcionários ou estudantes do Imetro e da Fiocruz, que nesse trabalho a gente vai chamar a Fiocruz de Laboratório 1 e o Imetro de Laboratório 2. Como se tratou de um projeto de pesquisa, todos os voluntários assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, sendo que uma cópia ficou com o sujeito e uma cópia com a examinadora. Os ensaios eles foram realizados no período de junho a agosto de 2012, no SESC, no Laboratório 1, em uma sala que tem uma cabina de audiometria e que nós fizemos o isolamento, a medição do isolamento da cabina audiométrica e a medição do ruído na sala de exames. No Laboratório 2, os nossos ensaios foram realizados no período de setembro a novembro de 2012. Nós utilizamos uma sala acústica e não utilizamos a cabina de audiometria, porque nós fizemos uma medição desse ruído ambiental em tempo real para monitoramento desse ruído na sala acústica. Utilizamos como instrumentação para a medição do isolamento da cabina de audiometria uma fonte de referência e um medidor de nível de pressão sonora. Para o monitoramento do ruído em tempo real foi utilizado o medidor de nível de pressão sonora Soundbook com um microfone de 1 polegada de alta sensibilidade. E para o exame de audiometria, o audiômetro Beltone 112, calibrado em laboratório acreditado pela RBC. Os demais setups de calibração da medição em tempo real, condicionador de sinais e o calibrador sonoro do microfone. Nosso procedimento inicial. Todos os sujeitos participantes foram submetidos a uma anamnese prévia. O que seria isso? Questionar sobre o histórico otológico desse sujeito. Dor de ouvido, perfuração timpânica, presença de zumbido, se já tinha feito audiometria. E, posteriormente, todos os sujeitos foram submetidos à otoscopia. Verificação do metaacústico externo, para a gente avaliar se existia algum tipo de comprometimento em membrana timpânica ou no conduto auditivo desse sujeito. A seguir, foi dadas instruções aos sujeitos. Todos os sujeitos foram orientados a retirar qualquer tipo de adorno, como brinco, óculos ou qualquer tipo de enfeite no cabelo, para que a colocação do fone se desse de maneira adequada. Foi dada uma explicação clara e objetiva para todos esses sujeitos, e no final da explicação era perguntado ao sujeito se ele compreendeu aquela instrução dada para ele para a realização do exame de audiometria.
O monitoramento do ruído ambiental, no laboratório 2, como eu falei anteriormente, foi feito em tempo real, depois nós vamos ver os resultados dessa medição, e no laboratório 1, através do método de isolamento da cabina, utilizando a fonte de referência, fazendo a média dos valores das medições em 3 posições na sala e a média do nível de pressão sonora dentro da cabina com a fonte ligada. A partir daí, a gente consegue fazer a determinação do isolamento da cabina de audiometria. Procedimento para execução do exame. Nós utilizamos o procedimento segundo a ISO 82531, em que a instalação do fone foi feita pelo examinador. O início do exame era feito sempre pela orelha com melhor audição, que era referida pelo próprio paciente. A primeira frequência em teste é a frequência de 1000 Hz, com o nível de apresentação do tom teste em 40 dB. Foi utilizada a técnica descendente e ascendente. A duração média de cada estímulo em torno de 3 segundos. E após a pesquisa de 1000 Hz, foram pesquisadas as demais frequências, de 2, 3, 4, 6, 8, 500 e 250 Hz. Fizemos a proposta de ensaio de repetibilidade com base na ISO 5725, em que descreve condições de repetibilidade como sendo o mesmo procedimento, o mesmo sujeito em teste, o mesmo local, mesmo equipamento, o mesmo examinador, num curto intervalo de tempo. Então, nossa proposta foi a realização de 2 exames de audiometria, um no turno da manhã e outro no turno da tarde, durante 3 dias consecutivos, totalizando 6 exames em cada sujeito participante. No laboratório 1 participaram 15 sujeitos, e no laboratório 2, 5 sujeitos nos ensaios de repetibilidade. Fizemos também a proposta de um ensaio de experiência entre examinadores, levando em consideração condições de reprodutibilidade, segundo a ISO 5725, em que refere que reprodutibilidade é o mesmo procedimento com o mesmo sujeito em teste em diferentes locais, com diferentes equipamentos e diferentes examinadores. Como no nosso caso nós utilizamos somente a troca de uma condição, que seriam os examinadores, nós colocamos como condição de precisão intermediária como troca somente de um parâmetro das condições gerais de reprodutibilidade. Nesse ensaio de experiência entre examinadores, nós tivemos a participação de 5 examinadores, 5 fonoaudiólogos, 4 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, com diferentes tempos de experiência com o exame de audiometria, 17, 14 anos, 8 anos de experiência, 5 e 5 anos. E esses ensaios foram feitos em um único sujeito. Esse sujeito foi submetido a um total de 15 exames, sendo dividido da seguinte forma: 6 exames na primeira semana, feitos por 2 examinadores alternados. Na segunda semana, mais 6 exames com 2 examinadores diferentes. E na última semana, esse sujeito fez mais 3 exames com um único examinador. Também fizemos a proposta de um ensaio para a colocação de fones, propondo uma metodologia de colocação do fone pelo examinador, como já é regra do exame audiométrico, e a colocação feita pelo próprio sujeito. No ensaio de colocação de fones pelo examinador, cada sujeito foi submetido a 6 exames em um único dia, e uma semana depois, nós repetimos mais 6 exames em um dia só, nos mesmos 5 sujeitos, com uma fonte sonora externa, gerando um tom puro de 4.000 Hz. A 50 centímetros à frente desse paciente. Então a instrução dada era, quando ele posicionasse o fone de forma que ele escutasse menos esse estímulo sonoro, ele iria sinalizar para a gente que o fone estaria bem posicionado com relação ao isolamento do fone. A proposta desse tom teste, ela veio de acordo com a tabela 3 da ISO 82531, que fala sobre a atenuação sonora dos fones supraurais, em que o fone de ouvido tem maior atenuação sonora na frequência de 4.000 Hz. E depois de todos esses ensaios, nós chegamos finalmente aos resultados.
Referente às condições ambientais, no laboratório 1, nós podemos observar aqui nessa tabela, nesse gráfico, que os valores propostos pela ISO 82531, que estão em azul, nós colocamos aqui nesse gráfico e fizemos a comparação com a medição do ruído na sala de exames, que é esse amarelinho aqui verde, e também fizemos a comparação com os valores em dB de isolamento. A partir do valor da medição da sala de exames e do isolamento, nós obtivemos o valor do nível de ruído no interior da cabina de audiometria. Como vocês podem ver, os valores estão abaixo dos valores propostos pela tabela 2 da ISO. Já no laboratório 2, como a medição foi feita em tempo real, foi feita um monitoramento com o medidor de nível de pressão sonora, medindo o nível médio de ruído, que é a faixa preta, e o nível máximo de ruído, que é essa linha verde. E durante todos os exames, em nenhum momento houve o valor, né, foi maior do que proposto pela ISO, e a gente colocou os valores do equipamento como uma máscara para melhor visualização desse monitoramento do ruído. Resultados da nossa instrumentação. O audiômetro calibrado via RBC tinha um certificado de calibração com declaração de incerteza de 1 dB e a contribuição dele no nosso exame de audiometria ficou meio dB, levando-se em consideração o fator de abrangência 2, também declarado no certificado de calibração, e o equipamento em teste tinha resolução de 5 em 5 dB. Então, nesse caso, por se tratar de uma distribuição retangular, contribuição de incerteza relacionada à resolução do equipamento foi de 1,4 dB. Os ensaios de repetibilidade no laboratório 1 e no laboratório 2 apresentaram esses níveis de incerteza padrão, esses valores de incerteza padrão, para a orelha esquerda em azul, para a orelha direita em vermelha e a média entre ambas as orelhas em verde. Tanto no laboratório 1 quanto no laboratório 2, nós tivemos resultados aparentemente semelhantes, como pode ser observado no gráfico a seguir. Os valores ficaram entre 0,8 e 1,5 dB, tanto no laboratório 1 quanto no laboratório 2, valores esses menores do que os valores propostos sugeridos pela ISO. No ensaio de colocação de transdutor, a comparação entre o método de colocação de fone pelo examinador e pelo sujeito também teve uma configuração parecida. Tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda, em ambas as orelhas, essa incerteza ficou mais ou menos até 2 dB, e o ensaio feito pelo sujeito também em torno de 2 dB. Se compararmos as metodologias, a gente pode observar que são muito próximos desses valores, em média entre 0,8 a 2 dB de incerteza padrão para a colocação de fones. O ensaio de experiência entre examinadores, nós propusemos fazer a análise da incerteza padrão de cada examinador por frequência avaliada no teste de audiometria e comparar com o tempo de experiência de cada examinador e verificar se existia uma influência entre o tempo de experiência e incerteza padrão. No caso da orelha esquerda, a gente pode observar que não houve uma influência muito grande com relação ao tempo de experiência dos examinadores. Mas na orelha direita nós observamos alguma variação no examinador com menor tempo de experiência, em comparação com os examinadores de maior tempo de experiência. Fizemos aí da análise, a média das variâncias desses valores, propondo uma análise entre examinadores. Então foi feita essa média e conseguimos obter o valor de 1,2 até 2,2 dB de experiência entre os examinadores, pensando no todo. A seguir, nós fizemos a análise da incerteza expandida. O cálculo da incerteza expandida, a gente seguiu o cálculo através do proposto pelo Isogan, a fórmula de incerteza incerteza expandida igual fator de abrangência vezes a incerteza combinada,
utilizamos um fator de probabilidade de 95,45%, e a partir daí fizemos análise de diversos parâmetros de influência do exame, conforme aqueles identificados anteriormente. No caso da análise do exame de algeometria, levando em consideração a influência de 4 parâmetros, de repetibilidade, calibração, ruído no ambiente e resolução do equipamento, a incerteza, tanto no laboratório 1 quanto no laboratório 2, ficou em torno de 5 a 6 dB. Então, ambos os laboratórios apresentaram praticamente o mesmo valor de incerteza. Analisando agora 5 parâmetros, levando em consideração a experiência entre os examinadores feita no ensaio, essa incerteza ela já aumenta 1 dB, ela passa de 5 para 6 e agora de 6 para 7 dB. E se pensarmos em 6 parâmetros de influência, repetição, calibração, ruído no ambiente, resolução do equipamento, experiência entre examinadores e a colocação dos transitores, essa incerteza aumenta, podendo chegar até 8 dB em ambos os laboratórios. Para exemplificar melhor a contribuição dessas incertezas no exame de algeometria, nós levamos em consideração o que foi utilizado nesse ensaio, a calibração do equipamento utilizado tinha declaração de incerteza de 1 dB, considerando o K igual a 2,5, ruído no ambiente de 2 dB, tanto para o laboratório 1 quanto para o laboratório 2, e a resolução do equipamento de 5 dB. A gente nota aqui que a contribuição maior de incerteza vem do ruído no ambiente. E aí essa incerteza expandida fica em torno de 8 dB. Se levarmos em consideração um ambiente que não atende o nível de pressão sonora da tabela 2 da ISO, excedendo em 8 dB, a gente tem uma incerteza de 5 dB do ruído ambiental, e pensar no audiômetro que tem uma declaração de incerteza maior, de 3 dB, conforme sugerido na norma. A gente tem 1,5, e aí a nossa incerteza expandida, olha, ela sobe para quase 12, 13 dB. Anteriormente 8, e agora com 13 dB de contribuição. Se pensarmos na situação de que, se você atender o nível da norma e que a gente conseguisse fazer com que a contribuição do ruído fosse 0 dB, utilizando uma instrumentação com a resolução de 1 em 1 dB, com passos de 1, a nossa incerteza expandida ela cai para mais ou menos 5 dB. Então dá uma boa diferença quando a gente trabalha com o audiômetro com a resolução menor e com o ruído no ambiente menor. Bem, conclusões e sugestões desse trabalho. A conclusão que nós podemos observar foi que, tanto no laboratório 1 quanto no laboratório 2, os valores de incerteza expandidas ficaram praticamente idênticos, porque nós conseguimos fazer o controle ambiental nos 2 laboratórios, mesmo que no laboratório 1 não foi feita a medição em tempo real, a medição foi feita no dia típico de atendimento do laboratório, nós conseguimos manter essa condição durante todos os ensaios e não observamos essas diferenças entre um laboratório e outro. Como foi utilizado o mesmo equipamento, também a contribuição para controle dos parâmetros foi importante. Como proposta para trabalhos futuros, o que nós chegamos à conclusão? Que poderiam ser feitos novos ensaios com diferentes tons testes com relação à colocação do fone pelo examinador, pelo próprio sujeito, e ver que se existe realmente diferença na sensibilidade auditiva do paciente para tons graves, como é o caso dos ensaios de EPI, de equipamento de proteção individual. Também propomos, como trabalhos futuros, um programa de certificação de pessoa, fazendo novos ensaios com relação ao tempo de experiência. Então, pegar grupos de fonoaudiólogos com determinado tempo de experiência, com 1, 2 anos, e quem sabe correlacionar com um grupo com 10, 15 anos de experiência e propor padronização de metodologia para que não haja diferença entre experiências de examinadores. Como sugestões,
principalmente para casos de laudos periciais para deficiência auditiva, fazemos uma recomendação de que o audiômetro a ser utilizado pudesse ser de passos de 1 em 1. Como o decreto-lei fala que a deficiência auditiva ela é identificada em 41 dB ou mais, os passos de 1 em 1, eles atenderiam ao decreto e também diminuiriam a incerteza geral do exame, como a gente viu no gráfico anterior. No caso de seleção e indicação de prótese auditiva, também seria interessante o uso de um equipamento com dB, porque a gente diminuiria a incerteza e, de repente, isso seria uma contribuição melhor para a adaptação da prótese auditiva no paciente. Sugerimos também padronização de procedimentos, principalmente porque existe uma norma ISO sobre metodologia de ensaio audiométrico. Isso possibilita o quê? Comparações interlaboratoriais, já que é utilizada a mesma metodologia, mesmos equipamentos. Como sugestão também, divulgar a cultura metrológica no Brasil junto à área de saúde auditiva, que hoje em dia ainda é pequena essa contribuição da metrologia na saúde auditiva. E também fazer a introdução de disciplinas de metrologia aplicada à fonoaudiologia nos cursos de graduação, para que desde a formação do profissional seja dado todas as explicações relacionadas à instrumentação de tudo que é utilizado com o paciente, com o objetivo de melhorar a qualidade dos exames. E aí, finalizo a apresentação, espero que vocês tenham gostado.